Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Você está chegando pela primeira vez, conhecendo aqui o canal, então já te convido para se inscrever e ativar o sininho. Se inscreva no canal. Vamos acompanhar o evangelho de hoje comentado e antes vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o evangelho de hoje deste domingo, que é o terceiro domingo da Quaresma, é segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos refletir este santo evangelho de hoje, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. É o episódio da purificação do templo, que apresenta ali Jesus expulsando esses vendilhões da casa de seu pai. No Antigo Testamento, os judeus eles precisavam subir ao templo de Jerusalém todos os anos durante a celebração da Páscoa para ali oferecerem sacrifícios pelos seus pecados, em reparação dos seus pecados. E eles vinham de todos os cantos de Israel e por isso eles não podiam trazer os animais para o sacrifício. Então os sacerdotes começaram a comercializar animais no templo, em vez de encontrar no templo um lugar de encontro com Deus. E Jesus se vê rodeado de vendedores de bois, ovelhas, todos os animais que eram destinados ali ao sacrifício, para a reparação dos pecados das pessoas. E Jesus também encontrou banqueiros, aqueles cambistas que faziam o câmbio do dinheiro normal, que é o dinheiro profano considerado, e trocavam o dinheiro deles pela moeda do templo. Os cambistas faziam essa troca, do dinheiro próprio pelo dinheiro do templo, a fim de que os judeus ali pudessem cumprir o seu preceito religioso conforme a lei mosaica. Porém, aos poucos, essa prática ela foi se corrompendo, foi se tornando um verdadeiro comércio, sim, como Jesus falou no Evangelho. Por isso que a gente encontra nesta passagem de hoje
um Jesus cheio de ira e zelo pela casa do Senhor, pela casa do Pai. Então ele expulsa aqueles cambistas, aqueles vendedores de animais, e em seguida ele anuncia a proximidade do verdadeiro sacrifício redentor. Ele mesmo que ia se entregar em sacrifício pela nossa salvação, porque nos ama. O que é, um sacrifício? O sacrifício é uma forma de nos unirmos a Deus, e no Antigo Testamento esse ritual ele poderia ser praticado segundo três fórmulas simbólicas aqui. Primeiro, havia o sacrifício expiatório, pelo que se sacrificava algum animal em reparação dos pecados. Também havia o sacrifício pacífico, que era o oferecimento de parte de um animal para o sacerdote, de outra parte para ser queimada, e aí os sacerdotes comiam a parte que lhes era oferecida como símbolo da união com a vítima. E finalmente tinha o holocausto, que era um sacrifício completo, um sacrifício de adoração, um oferecimento de tudo. O propósito do sacrifício era purificar o coração do homem de seus pecados e redimi-lo diante de Deus. E esse próprio sistema de sacrifício acabou se corrompendo, se tornando um comércio, como diz Jesus aqui no Santo Evangelho de hoje. Ele pega ali o chicote para dar uma lição, e nós devemos nos aproximar de Deus com o coração puro. E o sacrifício verdadeiro é nos oferecermos totalmente a Deus, oferecermos o nosso coração, a nossa vida, para que se faça a vontade do Pai, nos colocando como servos de Deus, a exemplo de Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel lhe apareceu, o que ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E é desta maneira que nós temos que nos apresentar diante de Deus. Assim como Abraão também disse: eis-me aqui, Senhor. E oferecia ali, entregou até mesmo o próprio filho ao sacrifício. E quase no momento ali do sacrifício do seu filho, ele foi avisado por um anjo para que parasse com aquilo, e havia depois um bode ali pendurado pelos chifres na árvore, e foi pego aquele animal. Mas Deus quer que a gente se entregue a Ele para sermos totalmente dele, nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é desta maneira que deve ser o nosso sacrifício, a nossa entrega. A gente às vezes vê ali o comércio que estava acontecendo ali no próprio Evangelho de hoje, porque ao invés de servirmos a Deus, nós é que nos queremos nos servir dele. As pessoas queriam isso naquele momento, era a teologia da prosperidade, se usar de Deus para ser servido conforme a nossa vontade, e não é desta maneira, é a vontade de Deus. Jesus não quer um comércio com o nosso egoísmo, ele quer o nosso coração. E Jesus não somente chicoteia, ele mesmo se oferece como vítima em nosso lugar, já que, se nós não nos oferecemos em sacrifício, ele mesmo se oferece. Destruí este templo, fala o Evangelho, e em 3 dias eu o levantarei. E as pessoas não entenderam nada, Como assim? A gente demorou 46 anos para construir este santuário, e na verdade Jesus estava falando do templo do seu corpo, que as pessoas iriam matá-lo, e ele iria morrer, mas no 3º dia iria ressuscitar. Ele expia os nossos pecados, tomando sobre si mesmo todas as nossas misérias. Ele faz um sacrifício, intercedendo por nós diante do Pai. Ele vive o holocausto, se entregando por inteiro na cruz, até a última gota do seu sangue, para nos dar uma nova vida. Então, neste tempo que estamos vivendo da Quaresma,
pelos méritos do sacrifício de Jesus, podemos vencer o nosso coração de pedra, o nosso coração egoísta que não quer se entregar por inteiro a Deus. E vamos, como Jesus, nos entregar por inteiro nas cruzes da nossa vida cotidiana, nas pequenas cruzes que vamos encontrando em nossa caminhada, vamos oferecendo, entregando tudo a Deus, como reparação pelos nossos pecados e em reparação também pelos pecados do mundo inteiro. É desta maneira que nos unimos à cruz de Cristo, porque também somos templos vivos, templos do Espírito Santo. Sim, nós somos os verdadeiros templos de Deus. Somos o corpo de Cristo, a sua igreja, onde Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. O bem-aventurado apóstolo Paulo também o afirma com toda a clareza em uma das suas epístolas: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como, porém, compreendendo em que sentido a igreja e os santos afirmam sermos nós os templos do Altíssimo? É o próprio Jesus quem nos responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Sim, é portanto a Santíssima Trindade inteira, Pai, Filho e Espírito Santo, que vem habitar no nosso coração, na nossa vida. Ora, como Jesus mesmo diz, a condição básica para que Ele e o Pai venham habitar em nossa alma é o cumprimento de toda a lei de Deus, é guardar a sua palavra, é viver os seus ensinamentos, o seu evangelho. E nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada, diz Jesus. É o que a igreja, por um trabalho constante de aprofundamento teológico, costuma chamar de estado de graça. Devemos sim aproveitar este tempo da Quaresma para vivermos uma melhor conversão, nos voltarmos para Deus, buscarmos o sacramento da confissão, abrirmos o nosso coração, rasgarmos a nossa alma, pedindo perdão e buscando a conversão do nosso coração. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like, o seu comentário, seus pedidos de oração, porque queremos rezar por você. E se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada!